Uma vez nos encontrando para darmos continuidade às nossas atividades do sábado, que são as lives que já estamos transmitindo há alguns meses e sempre com a expectativa e o desejo de voltarmos às nossas atividades no mais breve tempo possível. Atualmente nós já estamos aqui recebendo os amigos, respeitando as distâncias e as quantidades devidas, e hoje nós estamos cada vez mais nos preparando para as nossas verdadeiras funções aqui no Chico Xavier, quando já começamos a preparar a casa, a voltar às nossas funções e que no mais, como eu disse, mais breve tempo possível podermos fazer os atendimentos. E eu, sem sombra de dúvidas, queria que nós já tivéssemos começado, mas infelizmente não podemos. O tema que nós escolhemos para esta noite, ele é um tema que parece não ser muito atual, porque ele fala de uma parábola que foi anunciada, nos trazida pelo Mestre Jesus há 20 séculos atrás, que é a parábola dos talentos. Mas nós vamos fazer hoje um estudo e trazer os seus ensinamentos, o que ela quis nos dizer para o momento atual, principalmente nesse momento de grande transição que o planeta Terra está preparando para vivenciar como um projeto que foi assim determinado pela espiritualidade. Toda transição é um período difícil, porque ela requer mudanças profundas que muitas vezes não estamos dispostos a executá-las como devemos executar. Um mundo de regeneração, que é esse mundo que está sendo programado para nós, trazendo uma nova luz para a humanidade, onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade exacerbada, alguns sentimentos que são pobres ainda, fazendo parte da natureza humana, vão perder seu sentido e nós vamos ter uma humanidade com mais seres humanos. Vamos vivenciar um tempo de maior paz e de maior fraternidade. Para isso foi feita essa programação. E nós devemos preparar as nossas consciências para esse momento tão essencial na vida de todos nós. Segundo alguns espíritos já anunciam que muitos que daqui partirem nos processos da desencarnação talvez não poderão voltar mais para essa nova proposta, porque não alcançaram ainda os meios para fazer parte desse novo projeto. Por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, resolve os teus problemas, as tuas pendências, para que não seja tarde e muitas vezes venha o arrependimento, aquela voz interior que diz: por que eu não fiz? Então vamos começar a trabalhar isso, prepararmos o nosso coração para esse novo momento que se anuncia pela espiritualidade, quando esses espíritos de luz estarão aqui, dentro de uma função muito mais intensa, nos auxiliando para uma nova conduta de vida. Uma vida onde a humildade, a sinceridade, a verdade, mas sobretudo o amor, se sobressairá no coração de todos nós. Viver aqui na Terra, todos nós sabemos que é um grande desafio. A Terra é um planeta que, como eu disse, foi programado para as grandes provas, as reparações que provocam as expiações pela forma como nós a praticamos e que faz a gente muitas vezes cair nos erros e entrarmos nos processos das dores e, consequentemente, dos sofrimentos. Mas não podemos esquecer que a Terra é o lugar bendito para as nossas experiências. É aqui que a gente tem que praticar o que é necessário para o nosso processo evolutivo. Porque no plano espiritual, na erraticidade, como eles dizem,
O Espírito, ele se enche de conhecimentos, de propostas, de ensinamentos, mas a prática precisa existir. O homem não pode viver apenas de teoria. Se ele na prática ele não exercitar aquilo que é a função própria dele, ele se perde mais uma vez no caminho. É muito fácil a gente dizer que ama, mas praticar o amor é difícil. É muito fácil a gente dizer que perdoa, mas perdoar não é fácil. E é aqui nesse cenário, neste mundo que nós estamos vivendo, é que a gente precisa nele praticar, e praticar com muita determinação esses sentimentos que ainda estão muito obscuros e recolhidos dentro de nós. A terra também é a escola que nos convida a aprender a suportar as provas. Quantos se revoltam diante das situações em que se encontram? Muitos chegam até a dizer que se Deus não me deu a vida que eu não quero a vida que Ele me dá. Desafiando até a própria lei divina, o homem se entrega aos desmandos e, consequentemente, recai mais uma vez nos seus abismos, de abismos criados por ele mesmo. Então essa escola, como toda escola, ela tem um objetivo de mudar, de transformar, de fazer do estudante um cidadão para o mundo, onde ele aprende nos seus ensinamentos como conduzir e viver a vida. Mas ninguém dá certeza de que na escola o aluno vai aprender o que lhe é ensinado. Muitos frequentam a escola, são até pontuais, seguem todas as regras, mas as mentes não se abrem para os entendimentos e para os ensinamentos. E aí vem exatamente o que a gente tanto teme, que são as provas. E temos que passar por elas. A prova do amor, a prova da humildade, a prova da caridade. E quando nós, ao sermos avaliados, não tivermos os conteúdos necessários para essas avaliações, as notas não serão as melhores. E aí vem aquilo que ele tanto fala, a tristeza e consequentemente o desânimo. Essa parábola que nós vamos hoje ver, exatamente vai alertar a cada um de nós. Sabemos o porquê disso e entendermos muito mais o que existe dentro de cada um de nós. A terra também se qualifica ou se condiciona a uma oficina que nos convida a trabalhar para o nosso bem, mas também para o bem de todos. Construir dentro de si é proposta fundamental e essencial na vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui para ser pai, filhos, mãe, não. Essas funções que nós assumimos aqui, através de um persona que nós assumimos também, tem a função de nos promover o bem interior, porque na realidade a proposta da vida é do autoconhecimento. Veja que lá na antiguidade, um grande filósofo já anunciava, através de uma frase que ele encontrou lá em Delfos, naquele oráculo que dizia: conhece-te a ti mesmo. Então o homem trabalha, e tem que trabalhar incessantemente em busca desse ser, dessa essência, que nada mais é do que o sopro divino que nos alimenta no dia a dia de nossas vidas. E para tanto é preciso que ele olhe para dentro de si. E nós estamos sendo cada vez mais um estranho dentro da nossa própria história. Vivemos mergulhados na sombra do egoísmo e, consequentemente, não temos tempo para olhar coisas que são sublimares na vida de cada um de nós. E é preciso trabalhar, mas trabalhar arduamente. Portanto, a família, a sociedade, são os dispositivos e os meios que nós temos para alcançarmos esses objetivos. Quando o amor se pronuncia, se qualifica e se condiciona na vida de todos nós, é importante entender que, sobretudo e acima de tudo, o mais importante é o auto-amor. Ninguém tem o que dar se não possui dentro de si. A gente só ama porque se ama. Se você não se amar antes de amar alguém, você não está sendo verdadeiro. Não se brinca com o amor. O amor não é um sentimento qualquer. O amor é essência, o amor é vida. Portanto, mais do que amar, é preciso que você se ame. A terra também é
para o entendimento de muitos, mas não de todos, um hospital, que serve para curar as nossas doenças, mas as doenças principalmente da alma. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os sadios, não querendo fazer apologia à doença, à dor e ao sofrimento, mas Ele quis nos dizer que nós estamos aqui porque temos algo a curar dentro de nós, que são as doenças da alma. O processo da reencarnação traz dentro da vida de cada um de nós os sentimentos de culpa que nos adoecem. Por falta de humildade, nós não aceitamos as coisas que muitas vezes são tão fundamentais em nossas vidas. Uma doença pode servir como um dispositivo de um alarme, fazendo com que você mude hábitos, costumes e até maneira de viver e de pensar. O que parece ser tão inquisidor, que parece nos fazer tanto mal, nos faz tanto bem. Porque é como ele disse, depois da tempestade vem um dia de sol, um novo amanhecer. Quando André Luiz, em uma de suas obras, faz um alerta a toda a humanidade, dizendo: ô amigos da terra, ele já no plano espiritual, vivendo a sua experiência naquela colônia, ele diz assim: quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura no preparo dos campos inferiores do coração? Quantas coisas a gente poderia evitar se procurasse ser mais autêntico, ser mais você, não se preocupar tanto com o que as pessoas dizem, deixarmos de ser um objeto de vitrine cuja apreciação de cada um depende de cada um, como se nós estivéssemos expostos a ter um valor determinado pelo outro. Quantas vezes deixamos de ser o que verdadeiramente somos e nos entregamos ao que os outros pensam que somos? Quando ninguém conhece ninguém, mal nos conhecemos, porque, como eu disse, nós aqui somos uma personalidade. E ele continua dizendo: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Te prepara para os momentos que virão. Se você quiser ter um bom amanhã, que viva um bom hoje, porque a vida segue esses ritmos que são tão naturais da própria vida. E ele vai mais à frente dizendo: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Quantos de nós somos surpreendidos pela verdade? Nos entregamos a determinadas condições, até mesmo a sentimentos. Nos achamos tão amados quando muitas vezes mal nos amamos. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Isso é loucura, gente. Ninguém faz ninguém feliz. A felicidade é uma proposta interior. Eu preciso de alguém que compartilhe a minha felicidade. É diferente. A felicidade é um processo de compartilhamento. Ninguém mendiga isso, porque não temos como conquistar coisas que ainda não fazem parte da conquista humana. As pessoas só estão ao nosso lado até o dia que elas acharem interessante estar. Nós vivemos muitas vezes em condomínios alheios, pensando que é nosso. Nos entregamos à vida do outro, pensando que temos direitos sobre o outro, e isso não existe. E ele continua, e finalizando diz: suai agora, para não chorardes depois. Se tem que fazer, faça, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas faça agora, não deixe para depois. Para que a gente possa falar desse nosso tema, não podemos jamais entender a parábola dos talentos pela diferença que ele vê e observa que há entre nós. E para tanto, se assim não fosse, Deus seria muito injusto. E muitos pensam que são os eleitos de Deus. Muitos vão para determinadas crenças, religiões, achando que lá eles vão negociar com Deus, que vão ser os privilegiados, os escolhidos, como alguns dizem. Que pai é esse cujo filho não tem o mesmo direito que o outro? Todos nós somos iguais para Deus. Nascemos de uma mesma essência. Somos frutos de uma mesma árvore.
cuja semente é Deus. O que fazemos de nossa vida, isso é condição de cada um de nós, porque Ele nos deu um presente fantástico. Além da vida, o direito de escolhermos a vida que queremos levar. A partir do instante que se instala na consciência do homem a razão, que é o direito que ele tem de entender a essência da vida, mesmo através dos primeiros passos da realidade humana, ele já começa a fazer suas escolhas. E as escolhas são sempre as mais complexas possíveis no mundo que vivemos. Escolhemos muito mal, porque usamos artifícios que nem sempre são tão verdadeiros. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira das escolhas faz a gente ficar preso a uma condição como essa que vivemos, a um corpo limitado apenas a 5 sentidos, quando somos um espírito imortal e de uma natureza etérea até hoje desconhecida pelo homem. O Espírito, como dizem eles, sopra em todos os lugares. Nós temos presença viva em todo o universo de Deus, mas estamos presos porque não sabemos lidar com a nossa liberdade. Não sabemos usar, como nós vamos ver, os talentos que Ele nos deu. A finalidade da reencarnação é continuarmos o caminho evolutivo que foi interrompido na última desencarnação. São sequências de idas e vindas. É como um aluno que está sempre indo e voltando até que um dia ele tenha que concluir ou tenha concluído todo o seu processo educativo. Enquanto ele tiver uma dependência, ele não pode ser liberado definitivamente da escola, ele não pode receber o certificado de conclusão. Nós só vamos receber o nosso certificado de conclusão aqui da Terra quando concluirmos todas as nossas etapas evolutivas. Isso não é pouco, é muito. E uma vida só seria insuficiente para tal. Por isso, a reencarnação é a oportunidade de a gente retificar erros. Por isso que não existe pecado, condenação, isso é tudo conversa, gente. Nós somos os próprios juízes do nosso próprio tribunal, que é da consciência. Deus não julga ninguém. Se Ele julgasse, Ele deixava de ser Deus, porque quem julga usa da parcialidade ou da imparcialidade, e as coisas divinas não transitam nesse pensamento. Deus é a lei, não a lei que pune, mas a lei do amor. Tudo que você fizer por amor e com amor, você está em dia com a lei de Deus. Por isso que os Espíritos disseram que todas as vezes que o homem se afasta da lei de Deus, ou seja, todas as vezes que o homem se afasta do amor, ele começa a incorrer nos erros. E esses erros geram as consequências que nem sempre são as mais favoráveis. Consciente ou inconscientemente, nós estamos retificando erros do passado. Então, ele reencarna visando a busca de evolução, de purificação. O que quer dizer aumentarmos a nossa capacidade de amar, doar-se aos outros, servir e nos libertarmos do egocentrismo que é tão comum na sociedade humana, o que elevará a nossa frequência vibratória com certeza e o nosso grau de pureza. Nós estamos aqui nos depurando. É como se nós estivéssemos usando o corpo físico como um filtro de retenção das nossas inconsequentes impurezas, mas de repente o espírito começa a se libertar. E essa libertação vai se dando gradativamente. Honrar, isso nós devemos fazer. Mas, sobretudo, multiplicar os talentos que recebemos, como vamos ver, através da justiça de Deus. Por isso que Ele não deu uma mesma quantidade a todos. Porque a lei de Deus é uma lei baseada unicamente no merecimento. Cada um só tem o que merece. Tudo na sua vida é justo. Vivemos numa sociedade de muitas injustiças, porque ela é condição humana. Mas aqui não existe um só injustiçado. Se um dia você encontrar uma pessoa injustiçada na história do universo ou da humanidade, Deus errou. E Deus não erra. Como podemos entender a vida como uma única existência corpórea, dizendo eles,
quando temos tantas diversidades de oportunidades e condições entre nós. Uma vez que os talentos, como eu disse, que são recebidos por cada um, são de valores tão diferentes. Por que que um tem tanta coisa e o outro não tem nada? Por que a vida para um flui de uma maneira tão fácil, natural, tranquila, tudo o que ele imagina, ele deseja, ele nasceu em berço de ouro, ele tem o melhor pai, a melhor mãe, a melhor família, e aquele outro não tem nada, veio desprovido de tudo? Por que tanto dinheiro para um e tão pouco dinheiro para o outro, se aquele que distribui o dinheiro é justo? Onde é que está essa justiça? Chegamos a duvidar. Como eu disse na palestra anterior, Herbert Marcuse estava certo quando ele disse: ou Deus é indiferente ou ele é incompetente. E nos colocar diante de tantas diferenças, de tantas dificuldades. E continua dizendo: como podemos entender a vida como uma única existência corpórea, quando nós temos tanta diversidade de oportunidades e condições entre nós? Uma vez que esses talentos são valores tão diferentes. Seremos, ao final dessa experiência, vítima de um julgamento, de um céu eterno, através desse julgamento, ou de um inferno para sempre, envolvido em sofrimentos e pecados, condenações. Mais uma vez, que Deus é esse? Como pode um Deus bom e misericordioso ser um juiz tão inclemente? Dizia ele. Onde a gente pode usar a condição que aquele que pagar está salvo e aquele que não pagar será condenado para sempre. Todos nós temos uma personalidade que é chamada de personalidade congênita. É essa personalidade que se sobrepõe a tudo, é nossa essência. Porque na realidade nós aqui, como eu disse, nós somos um persona. Nós estamos cumprindo um papel. Veja que na experiência humana nem o nome nós temos, foi um nome que nos deram. Quando nascemos, recebemos um documento que também não foi nosso. Nos levaram para um cartório e nos registraram como se registra um carro no órgão credenciado para tal. É o primeiro documento que a gente recebe, uma certidão de nascimento. Quando atingimos a maioridade, trocamos esse documento por uma carteira de identidade, ou uma cédula de identidade. E qual é o nosso terceiro documento? É bom nem falar. Para muitos, é uma coisa até chocante, mas é a certidão de óbito. Então veja que nós não estamos num lugar que não é, esse lugar não é nosso. Estamos aqui dependendo de 3 documentos, mas a vida é assim, é o momento que nós podemos viver. Não é difícil sabermos o que viemos fazer aqui desta vez. Exatamente o que eu estava dizendo, é preciso você olhar para as suas imperfeições, tanto as imperfeições físicas como as imperfeições morais. Pessoas que já vêm trazendo algumas deficiências, algumas deformidades, tanto de natureza fisiológica como mental, e isso não é castigo nem punição. Cada um é senhor da sua própria história. Essa herança que a gente tanto ouve falar, herança genética, isso é tudo conversa. A herança é epigenética, ou seja, a herança que nós guardamos é a nossa própria herança. Cada um é senhor da sua própria história, do seu próprio destino, da sua própria vida. Nós puxamos e herdamos dos nossos pais uma série de fatores, o corpo físico, a aproximação da aparência, herdamos os hábitos, os costumes, podemos ter as mesmas doenças que eles podem ter por uma questão que não é hereditária, mas por uma questão de necessidade própria, porque se fosse hereditário, todos os filhos tinham as mesmas doenças dos pais, mas cada filho tem uma condição diferente. A individualidade prevalece sobre tudo. Então, essas nossas imperfeições são características próprias nossas, tanto físicas, mas consequentemente morais. Quantos espíritos reencarnam para vir tratar de coisas essenciais no seu processo de transformação.
E ele muitas vezes encontra uma família que não lhe ajuda nesse processo. Por isso que eu digo, os pais têm um papel fundamental na educação dos seus filhos, que não é educação, porque filho não é educado, ninguém educa ninguém, porque a educação é nada. Os pais instruem, orientam, exemplificam, para que esse espírito possa, talvez até retificar alguns erros de vidas passadas, avançar naquilo que é próprio do seu processo de crescimento interior, mas é preciso que alguma coisa proporcione a ele um auxílio para que ele seja motivado naquilo que ele precisa ser motivado e que ele possa se afastar de algumas tendências que com certeza ele traz na sua essência. O exemplo, ele é sempre dignificante. E a gente vai exatamente ver a importância dessa parábola no que diz respeito a isso. Nós viemos nos curar. Todos nós temos coisas a ser curadas dentro de nós. Por isso que Jesus disse, eu vim para os doentes. Ele não veio como um terapeuta apenas, ou como um médico, mas principalmente como um profilático, dizendo a você, a mim e a nós todos, que pensemos antes de fazer as coisas que muitas vezes não são tão verdadeiras, para não incorrermos nos erros que trarão as consequências que nem sempre são agradáveis. Por isso que ele dizia, meu reino é obra divina no coração dos homens, ou seja, na consciência de cada um. Jesus veio mudar a nossa forma de pensar. Ainda hoje ele luta com todos os meios que ele dispõe para fazer da gente o que a gente precisa fazer. Através dos seus ensinamentos, com certeza nós teremos uma chance muito grande de sairmos daqui levando muita coisa boa para a continuação da nossa vida, principalmente no plano espiritual. O momento para a cura das nossas imperfeições é quando elas afloram dentro de nós. Temos que entender que toda pessoa ou situação que fizer despertar algo negativo dentro de nós é um instrumento de Deus em nosso favor. Muitas vezes o inimigo, a pessoa que nos faz sofrer, que nos maltrata, que nos condena, elas estão nos provocando a um processo de entendimento, de amor próprio. É interessante a gente perceber isso. Nós temos duas coisas que são muito parecidas que acontecem em nossas vidas. Umas são os problemas, outras são as situações. Os problemas, eles têm solução. Todo problema, ele tem uma solução. Porque se Deus é justo e os problemas fazem parte do projeto divino, não por vontade dele, mas por criação nossa, e ele assim entende, nossos problemas têm situação. Aliás, todos os problemas têm solução, mas as situações não. As situações são condições que a gente não pode mudar, e para tanto a gente precisa entender. Uma pessoa que vem com uma doença congênita, ou uma deficiência que não pode ser modificada, isso é uma situação, e ela vai ter que aprender a viver com isso. A grande revolta da humanidade é não entender essas situações, não entender a família complicada que você tem, muitas vezes, e muitas vezes você transforma a situação em problema e vice-versa, e começa a entrar nesse mecanismo de grande conflito interior, e aí você começa a trabalhar coisas negativas nesse sentido. Fazer sempre uma distinção. Se eu não posso resolver, puxa vida, é entender. Eu não posso mudar as pessoas. Eu não posso obrigar alguém a me amar. Isso é condição de cada um. Os problemas, geralmente, eles são de natureza mais nossa. Os nossos problemas, eles precisam ser resolvidos. Qualquer problema que ficar como pendência, ele requer no futuro uma solução. E muitas vezes o retardamento faz com que a gente encontre mais dificuldade. Por isso que ele dizia, reconcilia-te com teus problemas agora. Se ele se apresentou agora, procura uma solução. Guardar mágoa, ressentimentos, fazer da nossa consciência um repositório ou um depósito de conflitos, de ressentimentos, isso nos adoece, por isso que ele se preocupa tanto
com essas mentes atormentadas, com esses pensamentos que nos perseguem tanto. Na reencarnação, devemos entender que nós já nascemos, como eu disse, com uma personalidade congênita. Muitas vezes você vê uma criança e por trás dessa criança tem um espírito talvez muito mais velho do que você, com muitas experiências vividas. Ela está representando naquele momento, aquele estágio, aquela experiência, mas esse espírito está ali, pedindo auxílio e muitas vezes querendo trabalhar. E a gente precisa ajudar, porque as nossas imperfeições começam a ser reveladas na infância. Por isso precisamos dos nossos pais, como eu disse, e educadores, para nos libertarmos de quê? Dos nossos sentimentos de culpa. Todos nós estamos aqui como culpados de coisas que com certeza praticamos. Isso não de modo geral, porque a vida ela é de uma diversidade muito grande. Nós temos coisas positivas, mas também temos coisas negativas. Isso faz parte da dicotomia ou da dualidade da vida. Nós temos muitos sentimentos contrapostos. Amor e ódio vivem vizinhos um do outro, porque a gente não sabe amar e, consequentemente, não sabemos também lidar com o ódio. Então, para a gente dar início praticamente ao nosso tema de hoje, Humberto de Campos diz em uma de suas obras que o apóstolo Levi, conhecido por nós, Mateus, ele pedia sempre a Jesus para escrever alguma coisa sobre os seus ensinamentos. E Jesus sempre desconversava, segundo diz o historiador. Até que um dia Jesus concedeu a Mateus que ele escrevesse aquilo que ele pronunciava como ensinamento, para que esse manual de instrução que nós hoje entendemos como sendo o Evangelho, que para mim é uma luz que vem do alto, de muito longe, cheia de forças luminosas para despertar a nossa consciência, porque o Evangelho ele não foi escrito através dos ensinamentos de Jesus para uma proposta da humanidade apenas, mas para o universo inteiro. Ele é rico de ensinamentos que serão para sempre vivenciados, independente de estarmos aqui ou não. Portanto, a todos aqui presentes e os que estão nos acompanhando, eu convido para que nós possamos entender, ou pelo menos tentar entender, o que vem a ser essa parábola, que é a parábola dos talentos. Quando eu falava no Sermão do Monte, cuja parábola também se encontra, mas as bem-aventuranças, que é a estrutura basilar de todo o sermão, Jesus mostrava-nos que para subirmos nesse grande projeto de crescimento interior, ele faz alusão ao monte, né? Quando você parte do sopé, da base do monte, em busca do cimo, o alto do monte. Então, ele fala de 8 virtudes que sem ela o homem não pode alcançar em nenhum momento esse estágio de conclusão aqui nesta escola, como eu disse, temporária. Ele fala primeiro de uma virtude fundamental, que é o princípio de tudo, que é a humildade. Depois ele fala da resignação, a capacidade de aceitar. Não aceitar por aceitar, mas aceitar com inteligência, com conhecimento, como eu disse, as situações da vida. Ele fala da mansuetude. Bem-vindos os mansos, porque herdarão a terra. O mundo vive numa extrema violência, e não pense que a violência é tão externa. A maior violência é aquela que nós violentamos a nós mesmos com os nossos contrapontos, os nossos conflitos. Ele falou da fé, não a fé como um sistema de crença que nos é imposto, mas uma confiança mútua. Para que exista fé, é preciso que haja confiança de um para com o outro. É um sistema de interação, de necessidade mútua. Falou
de um fator fundamental no crescimento humano, o perdão. Por isso que Jesus disse perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque qualquer pessoa que vive ao lado da outra, principalmente no seio familiar, tem que perdoar todo dia, porque nós somos seres imperfeitos. Ninguém é um modelo para ninguém perfeito. O que existe mais igual entre nós é a própria diferença. Falou da espontaneidade. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Tudo que fazemos, fazemos com interesses outros. Sempre queremos receber algo em troca por aquilo que fazemos. Só amamos quando nos sentimos amados. O altruísmo, que é o respeito, o amor, a consideração ao próximo. É sentir, não é ter pena do outro. É ter misericórdia. Córdia é coração, miséria é sofrimento. É você sentir o que o outro está sentindo, é compartilhar com o outro. E finalmente aquilo que é tão difícil, que é a caridade. Passar por todos esses valores, aceitar todos esses pontos como realidade de vida, você está pronto para ir, talvez não voltar mais, no processo de uma reencarnação compulsória. Se vier aqui, você vai vir como um missionário, como muitos vêm. Então, a parábola dos talentos está no Sermão do Monte, e ela segue a parábola das 10 virgens. Nós vamos ver por que Haroldo Dutra faz nas suas palestras, uma delas, ele fez uma importante observação da aproximação entre a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. Mas seu principal objetivo moral é com relação a isso que a gente tem tanto falado e comentado, que é a transição planetária. Mas é bom lembrar que a transição planetária, ela não é uma transição de natureza material, no que diz respeito ao mundo, o planeta Terra. Essa transição é na consciência, é mudar pessoas. O programa da Terra tem que ser cumprido na sua íntegra, ela tem que passar por todos esses processos. Quem tem que mudar somos nós, na forma de vermos e convivermos com essas mudanças. Sem ela, nesse caso a parábola dos talentos, não temos um norte definido e com certeza estamos perdidos em meio às sombras das nossas imperfeições morais. Olha que advertência. Portanto, essa parábola é um presente de Jesus, mas é ao mesmo tempo uma advertência. Jesus, ele nos consola, mas como mestre, ele também nos adverte. Ele nos chama a atenção, não como repressão, como repressor, como uma reprimenda, mas com muito amor, muito carinho. Ele pede que a gente seja o mais vigilante possível. E essa vigilância não é para o fator externo, mas a vigilância interior. Todos os ensinamentos de Jesus, eles estão voltados para um único fator, que é a verdade. Enfim, a parábola é como a lua que ilumina sem alterar a noite, respeitando cada um que quer curtir a sua noite de luar. A lua ilumina todos. Cada um faz da sua noite de luar aquilo que lhe convier. Assim são as parábolas, ou é a parábola, no caso em particular. A parábola não é apenas para nós encarnados, como eu disse, e sim para o espírito imortal. Nós vamos desencarnar. Não sabemos quantas vezes ainda vamos ter que ir e vir, não temos como imaginar isso, mas elas vão ficar sempre cobrando de cada um de nós, talvez esses talentos que nos são dados, ou que nos foram dados. É como se fosse um saco de sementes, onde você pode contar quantas sementes tem nesse saco, mas jamais você irá saber quantos frutos darão essas sementes. Veja que coisa interessante, ele fala acerca dessa parábola. O bem que a gente pode proporcionar não só a cada um de nós, mas o bem que nós podemos proporcionar a toda a humanidade. Lembrando que quando Jesus, em seus sermões, falava nos finais dos tempos, ele não se referia ao final do mundo, como muitos aceitam isso como verdade.
o Apocalipse. Apocalipse significa revelação, não significa destruição. Ele falava exatamente no final de uma era para começar uma nova era. A vida ela é cíclica. Nós temos que atravessar todos esses processos do crescimento interior. Um dia desses nós éramos bebê, crianças, adolescentes, cheios de sonhos. Hoje nós somos adultos, eu já sou um idoso, porque já tenho mais de 60 anos. Mas para chegar à idade que eu cheguei, eu tinha que subir esse monte. Sabe Deus como? Mas é preciso a gente seguir essa ordem, da qual nós não podemos fugir. Ela, mais do que ninguém, sabe que aquilo que é material está em constante mudança e que a lei de destruição opera renovando o mundo. Nós fazemos uma palestra aqui falando exatamente sobre essa lei de destruição, que é muito mal entendida para os outros. Porque quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos a própria destruição atuando dentro de nós, ou na vida de cada um de nós. Que é a decomposição da própria matéria. O corpo físico é um corpo que nasce já morrendo. Ele é um corpo cronobiológico. Ele tem um tempo, porque as células com o tempo, ou com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua vitalidade, vão morrendo e realmente muitas vezes elas não se reproduzem mais. É assim a vida orgânica. Então o nosso corpo físico é um corpo que se destrói. Mas o que acontece? A destruição do corpo físico nos leva a um processo de transformação e de crescimento. Ao nos libertarmos do corpo, nós avançamos mais uma etapa, crescemos mais como seres espirituais. Estávamos presos e agora estamos livres, cada um carregando consigo, como eu disse, a sua própria realidade. Portanto, quando Jesus se referia aos últimos dias, ele falava do final de um ciclo ou de um período evolutivo, apontando para todos nós uma nova era, um novo tempo, onde cada um assumiria o seu patrimônio espiritual mediante aquilo que construiu dentro de si. Mais uma vez a gente faz essa observação dentro de si. É a era do Espírito que a doutrina dos Espíritos veio nos trazer, sem castigos, sem pecados, mas com muito amor, com muitas esperanças, ou com muita esperança através das reencarnações. Porque enquanto muitas religiões falam da morte como um fim de um ciclo, a gente fala da morte como uma renovação. A lei da destruição nos mostra isso de forma muito evidente. Que depois, como eu disse, de uma noite tempestuosa, de muitas perdas, no dia seguinte nós temos um novo amanhecer, uma alvorada nova, um sol que nasce nos trazendo esperança, alegria. Assim é a doutrina espírita. Ninguém alcança o sucesso sem passar pelo insucesso. Todo vencedor conhece o caminho da derrota. Isso é fantástico. Nada do que nos acontece está fora da vontade e da justiça de Deus. E agora vamos ver o que disse Jesus com suas palavras nessa parábola. E ele inicia dizendo: um senhor muito importante quis ausentar-se do seu país. Chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Veja que ele aqui faz referência a um senhor que entrega seus bens aos seus servidores, aos seus servos. Só que ele entrega por empréstimo e não de maneira definitiva, como nós vamos ver. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a um terceiro ele entregou 1 talento. Veja que os valores são diferentes e são valores, como nós chamamos, exponenciais. São valores que trazem o sentido da multiplicação, levando em consideração a capacidade de cada um. Aí a gente volta exatamente com o que a gente falou no começo, a reencarnação. Cada um reencarna na condição que lhe é própria para o seu processo evolutivo, na continuação de uma vida. Em seguida, ele ausentou-se imediatamente. Após sua partida, o que recebera 5 talentos, trabalhou com afinco,
com muita determinação e esforço, e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo fez aquele que ganhou 2 talentos. Porém, o que recebeu 1 talento, cavou um buraco e enterrou este talento. Muito tempo depois voltou o senhor daqueles servos para pedir-lhes prestação de contas. O que ganhou os 5 talentos disse: Senhor, ganhei mais outros 5 talentos além daqueles que me deu. Então disse-lhe o Senhor, preste atenção aqui, é muito importante ele dizer isso: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Se aproximou do que recebeu 2 talentos e ouviu a mesma resposta, ou seja, ele multiplicou os talentos recebidos. Mas quando se aproximou daquele que recebeu 1 talento, o mesmo disse: Senhor, soube que és muito exigente, que ceifas aonde não semeastes, e recolhes aonde não espalhastes. Assim temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Portanto, te devolvo o mesmo que me deste. Disse aquele homem. E aí ele diz: deverias pelo menos ter entregue o talento a um banqueiro, para que quando viesse pudesse receber os juros do meu dinheiro. Sendo assim, vou tirar de ti esse talento e vou dar a quem tem 10 talentos, pois aquele que tem será dado e terá abundância, mas daquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Parece até que Deus, na condição do Senhor, como é a parábola, e os servos sendo nós, ele está sendo muito injusto e cruel, mas nós vamos a seguir ver o que realmente significa essa parábola. E ele continua dizendo: serás lançado na treva exterior, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quando a gente conclui com essa parábola, que evitar o mal não é fazer o bem. E nós vamos mais adiante entender. Tanto a parábola das 10 virgens, que fala do casamento, da união, do afeto, do sentimento, mas principalmente da vigilância e do cuidado, mostrando que não é você que comanda o destino dos outros. Enfim, só quem confia e ama de verdade se prevenindo diante do que vem acontecer. A parábola das 10 virgens, ela diz que 10 virgens saíram à noite para um nupcial. Cada um levava consigo uma lamparina, que era um utensílio de barro e que se alimentava do azeite para promover a chama. Só que 5 dessas virgens eram imprevidentes. Levaram a quantidade suficiente para todo o transcurso ou percurso até chegar ao nupcial. Mas 5 eram previdentes, levaram uma quantidade maior. Ao chegar diante do nupcial, o noivo se atrasou. E elas adormeceram esperando a chegada do noivo. Quando acordaram, aquelas 5 que não levaram a quantidade suficiente de azeite, viram suas lamparinas apagadas e foram pedir às outras que estavam com suas lamparinas acesas, porque elas foram previdentes. Elas disseram que não podia doar, porque se ela desse, faltariam para ela. E elas voltaram para procurar quem lhe servisse ou quem lhe vendesse o azeite para abastecer suas lamparinas, e ao retornar, encontraram a porta fechada, porque o nupcial já estava acontecendo. Assim, ele faz alusão à vida. Quantos de nós somos imprevidentes, não nos abastecemos do conhecimento, não procuramos as orientações, os filhos não procuram a orientação dos pais. Vivemos numa sociedade egoísta, então estamos na condição de retardatários,
Porque o nupcial significa o quê? A família, significa a convivência. Se a gente não trabalhar, não tiver o conteúdo ou combustível necessário para manter os conflitos, as dificuldades, vamos encontrar sempre uma porta fechada. Mas aqueles que são previdentes, que têm paciência, tolerância, o que aconteceu com aquelas 5 virgens, que levaram o suficiente para suportar uma adversidade que muitas vezes é imprevisível, elas não sabiam o que ia acontecer e aconteceu. O noivo atrasou. Quantas coisas demoram a acontecer na vida da gente e a gente quer que aconteça na hora, e aí começam a surgir exatamente os conflitos. Já na parábola dos talentos, porque os talentos são concessões, como eu disse, na realidade aquele Senhor, na condição de Deus, Ele não nos dá, Ele nos concede, porque tudo pertence a Ele. Não basta, como mostramos na parábola das virgens, ser paciente e esperar. É preciso, além de tudo, ser dinâmico, ter força interior e talento pessoal. Os talentos foram dados segundo o dinamismo de cada um dos servos. Veja que importante observação. Ele deu a cada um segundo a condição de cada um. Mas era necessário o quê? A dinâmica. Porque não adianta você ir para uma igreja, para um templo, uma casa espírita, ouvir uma palavra, uma palestra e permanecer enterrando os seus talentos. Porque você tem medo de ousar, você tem medo de ser dinâmico. A dinâmica da vida, ela é um fator proativo. As pessoas se recolhem, se entregam e não percebem que é preciso evoluir. As pessoas depressivas são aquelas que enterram o talento, porque elas não têm certeza, elas não têm segurança, como ele disse, colhes aonde não semeaste, porque são pessoas que só querem as coisas mediante aquilo que se apresenta diante dela, só querem o belo, o perfeito, não tem condições, não tem dinâmica, porque o processo da vida é uma dinâmica. O casamento ele começa numa relação de conflitos, muitas vezes dificuldades, que são naturais do próprio conhecimento, mas é preciso uma dinâmica, que aí entra exatamente a parábola dos talentos. Com certeza isso tem sido uma advertência para todos nós. É como ele disse, o que é que você está fazendo com o filho que eu te dei? Eu te dei um filho que é complicado, eu sabia que ele era, porque mais do que seu filho, ele é meu filho, simplesmente você o abandonou, você enterrou o talento, era para você ter trabalhado com ele, era uma oportunidade enorme de um processo de transformação, e aquele que multiplicou o talento, ele vai dizer, Senhor, tu me deste um filho muito difícil, tu me deste um casamento, uma relação realmente muito difícil, mas está aqui, eu mudei, eles mudaram. É como ele disse, eu sei a quantidade de sementes que tem dentro do saco, mas eu não sei a quantidade de frutos que poderão surgir a partir dessa semente. O amor, o bem, é uma dinâmica da vida, é multiplicar talentos, porque talento é virtude. Na realidade, a referência que ele faz o talento aqui na época era uma moeda, que era um ciclo de 30 quilos, no caso em particular era prata, era uma fortuna. Aquele homem que ganhou 5 talentos, ele ganhou 150 quilos de prata. Aquele que ganhou 2 talentos ganhou 60, e aquele que ganhou o mínimo ganhou 30. E o que foi que eles fizeram? Cada um fez aquilo que lhe competia fazer, mas aquele que enterrou, você vai dizer, sim, mas ele não foi desonesto. Ele não cometeu nenhum crime em ter devolvido aquilo que recebeu. Mas a vida é assim. Eu só dou aquilo que recebo. Eu só amo se for amado. Eu só cuido de um filho se ele for bom. Eu só amparo aqueles que são bonitinhos. É muito fácil a gente fazer isso. E a parábola está exatamente nos despertando para isso. Desistir é não entender que há uma força renovadora por trás dessa tempestade interior. A parábola nos diz, aumente seu dinamismo, eleve seu padrão de dinamismo,
lembrando que podemos ser dinâmicos até mesmo no nosso silêncio interior. O silêncio, muitas vezes, é multiplicar talentos. Pilatos, diante de Jesus, falou tanto que teve que lavar as mãos. E Pedro disse a Jesus: Mestre, por que não te defendeste da ironia de Pilatos? Por que não desse a ele uma resposta à altura de um Cristo como tu és? E Jesus sorriu e disse: Pedro, não adianta dizer a verdade a uma mente mentirosa. O silêncio é mais importante nessas horas. E tem hora que a gente tem que silenciar. E silenciar não é enterrar o talento. Pelo contrário, é multiplicar. É sabedoria. Como nós estamos nos aproximando, podemos dizer que a lógica da parábola é da multiplicação e não da devolução. Então, o que a gente receber, seja o que for, não devolva não, porque é importante para você. Deus não nos dá aquilo que não seja necessário para nós, até mesmo a dor, até mesmo o sofrimento. Não enterre esse talento, porque a gente não sabe fazer conta com Deus. Segundo Emmanuel, diz que o amor começa onde o dever termina. Isso é dinamismo. Nem sempre você recebeu na hora aquilo que você acha que é seu, tanto para o bem como para o mal. Tudo de Deus se multiplica e é abundante. Isso a gente não pode jamais esquecer. Com certeza nós vamos fazer uma reflexão sobre esse nosso tema e vamos, a partir de agora, ser mais observador, mais atento para essas dádivas que nos são concedidas. Alegre-se, seja feliz com o que você tem. É o seu talento, é o talento de cada um. Nunca foi tão importante como está sendo agora convivermos uns com os outros, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Ser feliz nas relações íntimas é o maior desafio da experiência humana. Nela ficamos expostos. As verdades da alma despertam e com elas suas luzes e suas sombras. Diante dos amigos, dos colegas, dos familiares. Até conseguimos exercer um controle inconsciente sobre o que somos, mas na intimidade não. Ninguém mente para si. Pelo menos não quando ela se constrói através do verdadeiro sentimento. Assim, o que torna tão fascinante o amor entre as pessoas é também o que torna tão difícil, porque nessas relações somos nós mesmos com todas as nossas limitações que expressam a nossa realidade espiritual e emocional mais profunda, ou seja, são os nossos verdadeiros talentos. Nas relações de amor incluímos dor e prazer, adoração e frustração, alegria e tristeza. É curioso pensar que, se formos sinceros, teremos que dizer: me perdoe, para todas as pessoas que amamos ou fizemos sofrer em algum momento da vida. Somos humanos e os humanos são assim, falhos e imperfeitos. Até porque errar faz parte da nossa natureza. Por isso devemos esquecer, nessa atual vida, a ideia de um amor perfeito e pleno. Ninguém nos faz feliz plenamente. Poderá nos satisfazer ou até alegrar, mas a felicidade, como bem-estar interior e paz de espírito, depende unicamente de nós, é o nosso verdadeiro talento. Há um dito popular que diz que não mandamos no nosso coração, isso é verdade. Quando nos sentimos ligados e atraídos por alguém, as emoções se sobrepõem à razão. E esse é um dos encantos da paixão, uma das graças do amor, algo que não podemos controlar. Como é difícil a vida. O amor exige calma, e isso é tarefa para as almas maduras. Portanto, você vai ter que amadurecer
ou jamais será feliz carregando o talento que Deus lhe deu. O tempo de ser feliz é agora, porque eu não estou certo se teremos outro momento como esse. Muita paz, muita luz. A parábola dos talentos. Como é?